Tem momentos que nós estamos lendo a Bíblia e chega a subir aquela dúvida, né, mas que contradição é essa? E nessa passagem Deus está falando para a pessoa ir para tal lugar, nessa Deus está proibindo. Um exemplo disso é o Egito. Teve momentos em que Deus mesmo levou as pessoas para o Egito, né, e teve momentos em que Deus mesmo tirou o povo de lá. Há outros momentos em que ele proíbe que as pessoas vá para o Egito. E há passagens que nós podemos ver Deus dando ordem, desça para o Egito. Confuso, né? Complicado. É exatamente sobre isso que nós vamos tratar na análise de hoje, porque a Bíblia ela é riquíssima em simbolismos. Mas não há nenhuma contradição. Há um momento certo em que Deus dá ordem para cada coisa. O importante é estarmos na direção de Deus. E a análise de hoje vai nos mostrar com mais clareza quando o Egito é um local de proteção, quando ele simboliza perigo, né? Para que nós possamos confiar inteiramente em Deus e andar na sua direção. Eu espero que essa análise possa ajudar você de alguma maneira. No final, deixa o seu curtir e compartilhe também esse vídeo com mais alguém que possa ser abençoado com essa reflexão. Bora pro vídeo? Sabe uma coisa que às vezes deixa a gente com a pulga atrás da orelha quando lê a Bíblia? São aquelas passagens que parecem dizer uma coisa e logo depois outra completamente diferente. Um caso clássico disso é a relação de Deus com o Egito. Tem horas que Deus manda ir para o Egito, mas em outras ele proíbe com todas as letras. Ué, como assim? Vamos tentar entender isso juntos? E olha só esse contraste. É de cair o queixo. De um lado, uma ordem direta. Volta para lá. Do outro, uma sentença de morte para quem sequer pensar em ir. A grande pergunta é, como é que essas duas ordens, que vêm do mesmo Deus, podem existir ao mesmo tempo? Vamos mergulhar a fundo nessa questão. Ok, vamos analisar primeiro o lado do vá para o Egito. O ponto-chave aqui, gente, é que quando Deus envia alguém para lá, não é para tirar umas férias, sabe? É sempre uma ordem bem específica, parte de uma missão divina. Pega o exemplo de Moisés. Ele estava fugido, escondido. O Egito para ele era sinônimo de perigo, de escravidão. E mesmo assim Deus fala, volta para lá. Por quê? Porque ele tinha uma missão, ser o libertador do povo de Israel. A ida ao Egito, nesse caso, era um passo fundamental no plano de Deus. E aí a gente começa a ver um padrão, percebe? Moisés foi para uma missão de libertação, a família de Jacó foi para o Egito para sobreviver a uma fome terrível, e foi lá que Deus prometeu transformá-los numa grande nação. E a própria família de Jesus, olha que incrível, fugiu para o Egito para proteger o menino da fúria do rei Herodes. Em todos esses casos, ir ao Egito fazia parte do plano de Deus. Certo, mas essa é só metade da história. Se Deus usou o Egito de forma tão estratégica, porque a Bíblia está cheia de avisos para não voltar para lá. Agora, vamos virar a moeda e olhar o outro lado. Essa advertência, dada para os futuros reis de Israel, é fundamental. O problema aqui nunca foi o cavalo em si. Os cavalos representavam o poder militar do Egito, que era uma superpotência na época. Então, confiar nos cavalos do Egito era, na prática, dizer: Deus, a gente confia mais na força humana do que no seu poder. Era uma questão de onde estava o coração e a confiança do povo. Então, nesses contextos de proibição, o Egito vira um símbolo muito forte. Ele representa a tentação de confiar no mundo em vez de confiar em Deus. É um retorno espiritual à mentalidade de escravo. E, no fim das contas, é uma desobediência clara, uma troca da segurança que vem de Deus por uma falsa segurança que o mundo oferece. E é exatamente aqui que as duas ideias se conectam e a contradição desaparece. A questão nunca foi sobre a geografia, sobre o lugar chamado Egito. A grande diferença sempre esteve na motivação, no porquê de ir para lá. O ponto crucial é esse. A pessoa está indo porque Deus a enviou numa missão, confiando totalmente nele? Ou está fugindo por medo, por falta de fé, confiando nos seus próprios recursos? É a intenção do coração que define se a viagem é uma bênção ou uma maldição. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só, quando a motivação é obedecer a Deus e a confiança está nele, o resultado é missão, proteção e preservação. Agora, quando a motivação é o medo e a confiança está no poder do mundo, o resultado é servidão, desobediência e, por fim, destruição. O destino da jornada depende de quem está no comando, Deus ou o nosso próprio medo. E isso tudo nos leva a uma aplicação muito prática para a nossa vida hoje.
Esse princípio do Egito não é só uma curiosidade bíblica. É uma ferramenta poderosa para a gente analisar nossas próprias decisões e o nosso coração. Na prática, como isso funciona? Primeiro, a gente precisa buscar entender qual é a vontade de Deus. Segundo, precisamos ser honestos com nós mesmos e perguntar: onde está a minha segurança? No meu emprego, no meu dinheiro ou em Deus? E terceiro, o passo mais difícil: agir em obediência, mesmo que o chamado de Deus pareça estranho ou assustador. E isso nos deixa com a pergunta para refletir. Na nossa vida, o que é o nosso Egito? Será que é uma zona de conforto que Deus está pedindo para a gente deixar? Ou será que é um lugar difícil, um desafio, para o qual Ele está nos enviando com um propósito maior? A resposta está em ouvir a voz dele e confiar. Então, vimos que não há contradição. A diferença entre Deus ordenar e proibir a ida ao Egito está toda no propósito e na motivação do coração. Se essa análise ajudou a clarear as coisas, nos ajude a levar essa mensagem para mais gente. Deixe o seu curtir para fortalecer o nosso trabalho e compartilhe com seus amigos nos grupos de WhatsApp e Facebook. Nosso objetivo aqui é simples: aprender com a Bíblia. A gente se vê na próxima análise.